nessa nossa quinta aula, nós falaremos sobre a segunda metade da década de 80. Um período marcado por esperança, mas também por muita frustração. Um período muito intenso que serviu de muito aprendizado também para os próximos planos econômicos adotados no Brasil. Primeiramente, é importante que a gente contextualize novamente o período, o momento interno e o momento também da economia externa. O Brasil vivia o período chamado de Nova República, que compreende o período de 1985 a 1989. E após 20 anos de regime militar, ganhava-se força, o movimento chamado de direta já, pelo direito de eleger o seu presidente de forma direta, como o próprio nome diz. Então, o Brasil vivia comícios e movimentos nas ruas clamando por essas diretas já a fim de ter o direito de eleger o seu próprio presidente. A votação da emenda chamada de Dante de Oliveira, uma emenda constitucional, estabelecia o direito de voto popular, embora diante desse movimento de muita força, um movimento cultural, um movimento político, a emenda não foi aprovada por falta de quórum. Não é? Então, a solução para que não permanecêssemos num regime militar foi a eleição indireta. Um grupo, um colegiado de políticos elegeu, em 15 de janeiro de 85, Tancredo Neves. E a chapa que compunha Tancredo Neves era composto tanto por membros da esquerda, como membros da direita, como uma grande diversidade de pensamentos, de métodos, de escolas econômicas para conduzir a economia daquele momento. Só que Tancredo Neves, antes da sua posse, ele veio a falecer, depois de muitas cirurgias e muitos problemas de saúde, e quem tomou posse foi José Sarney. E José Sarney, ele fazia parte daquela chapa que tinha menor poder de mobilização e de aprovação das leis, das medidas necessárias para conduzir o governo naquele momento. Então, o governo do presidente José Sarney ele foi marcado, num período curto de 5 anos, por 3 planos econômicos. O primeiro plano, o Plano Cruzado, em 1986, o Plano Bresser, logo um ano após a implantação do Plano Cruzado, e o Plano Verão, ao final de seu mandato. Bom, da recessão que nós vimos no capítulo 4, no qual o Brasil vivenciou entre 1981 e 1983, principalmente proveniente em decorrência dos 2 choques do petróleo e o período de recessão econômica em que se assolou não só o Brasil, mas o Brasil foi até, de certa forma, vítima, e foi na onda da recessão de escassez de recursos no mercado internacional, o Brasil foi para um período de crescimento em 1984, também em razão do mesmo motivo, porque o mercado internacional já dava seus primeiros sinais de reviravolta naquele cenário de recessão até 83. E o Brasil, mais uma vez, como mercado vendedor, mercado exportador, foi nessa onda e vivenciava um período de retomada do crescimento. Em 1984, a economia atingiu um crescimento de 5,4% no PIB, que já é considerado um crescimento muito bom, para um crescimento de quase 8% no ano seguinte, em 85. Então, com esse crescimento, nós já podemos deduzir que o Brasil já estava diante de um aumento, de um crescimento da demanda, Uma vez que o aumento do PIB é um aumento do produto gerado, da produção. Então, a economia já tinha dado sinais de um aumento no consumo, um aumento da demanda, não só do consumo das famílias, mas como do consumo das empresas. O resultado das contas externas do Brasil em 84 era atribuído principalmente a 4 causas, ao processo de amadurecimento dos investimentos, se não nos recordamos que o Brasil passou por um longo período de substituição das importações, por um processo de industrialização e fabricação dos bens anteriormente adquiridos por meio de importação, ou seja, o Brasil ganhou
corpo como nação exportadora, muito em razão das medidas que nós vimos nos capítulos anteriores, provenientes do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Também a max desvalorização, né, da moeda realizada em 1983, para que o Brasil não perdesse poder, não perdesse competitividade. Nós já vimos as consequências de uma desvalorização da moeda. Imagine só uma max, né, uma super desvalorização da moeda. Isso torna os nossos produtos cada vez mais baratos e torna o Brasil cada vez mais competitivo no mercado internacional como nação exportadora. Os preços dos produtos brasileiros estavam mais baratos do que o normal. A recessão é verificada na economia brasileira nos anos anteriores, nos proporcionava uma demanda reprimida muito grande, um mercado de trabalho, um mercado de mão de obra abundante, né? E a recuperação da economia americana, como já falamos, em meados dos anos 80, já nos colocava como um mercado vendedor, exportador para os Estados Unidos. Nessa tabela 5.1, nós podemos ver, inclusive, esses três principais pontos destacados por essas setas: a taxa de crescimento da economia brasileira, tá? A utilização da capacidade, nós estamos vendo um aumento da utilização da capacidade, ou seja, quando uma economia ou até mesmo uma empresa trabalha com capacidade ociosa, isso quer dizer que ela estava trabalhando aquém do plano emprego, aquém da sua capacidade. Mas como nós estamos vendo ao longo da década de 80, nós temos um aumento, né? Um aumento cada vez maior da utilização da capacidade, que são máquinas, equipamentos e também mão de obra. Isso é um sinal claro do aumento da economia, né? Da retomada do crescimento. A balança comercial também brasileira saiu de uma situação deficitária para uma situação superavitária, tá? Um superávit em razão do aumento das exportações. Destaco esses três pontos para que tenhamos um retrato de como a economia estava evoluindo ao longo desses 6 anos. Bom, e como é que estava a economia brasileira antes do primeiro plano econômico adotado pelo governo Sarney? O problema mais visível na economia brasileira, como sempre, era a inflação. E os economistas da época tentavam identificar de onde vinha, o que causava essa inflação descontrolada. Em 1980, a inflação havia já superado os 100%. E mesmo após a max desvalorização, essa inflação aumentou ainda mais, uma vez que o governo estava impulsionando a economia, impulsionando o consumo, impulsionando os investimentos, consequentemente o aumento dos preços dos produtos. Então, as medidas de ajuste adotadas nos governos anteriores, como as medidas fiscais de contenção, de corte de gastos públicos, a política monetária de retração na emissão de papel moeda e o aumento dos juros dificultando o acesso ao crédito não mais causavam efeitos na economia. Então o governo não sabia de onde vinha essa inflação. Mas aí eu faço um parênteses, porque até então os governos imaginavam que a inflação era unicamente causada por um choque de demanda, por um aumento da demanda. Mas como nós iremos ver, existem algumas escolas, diferentes escolas, que definiram, identificaram que a inflação não vem unicamente pelo aumento do consumo. Então o debate sobre as causas da inflação no Brasil ganhou muita força, né? E dentro desse debate surgiram 4 grandes escolas. E em 1984 esse debate ganhou corpo. A primeira escola defendia o Pacto Social. Era uma proposta criada pelos economistas do PMDB, que era o partido de José Sarney, e pela Unicamp. O Pacto Social dizia que a inflação era causada em razão principalmente de um desequilíbrio ou de uma tentativa de ganho de uma classe em relação às outras. No caso, quando os trabalhadores queriam um reajuste acima do preço dos produtos, essa inflação era enviada para os preços dos produtos, né? E uma vez que o salário era um custo dos empresários. Quando os empresários criavam uma expectativa de ter um ganho acima dos seus custos, e por custos entenda o preço do salário, eles colocavam um aumento do preço dos seus produtos fabricados, seus produtos vendidos, acima do reajuste salarial.
Então, essa guerra entre ganhar e perder, entre ter uma maior participação no produto, na renda gerada, era o que causava a inflação no entendimento dos economistas que defendiam esse pacto social. Então, segundo esses economistas, para controlar essa inflação, devia haver uma conscientização das classes, trabalhador e empresariado, para que não houvesse um ganho acima do outro, ou como se o repasse do aumento salarial fosse equivalente ao repasse do aumento dos produtos e vice-versa. A segunda escola é uma escola do choque ortodoxo, era defendida por alguns economistas da Fundação Getúlio Vargas. O choque ortodoxo defendia que a inflação era unicamente causada por choques de demanda, por aumento do consumo. Então, deveriam adotar medidas de contenção nos gastos públicos, retenção ou diminuição na emissão de papel moeda e na facilidade de acesso a essa moeda por meio de aumento nas taxas de juros. Só que essa metodologia foi demonstrada e foi provada ao longo dos últimos anos que não causava mais efeitos sobre a inflação. E por fim nós tínhamos as duas últimas escolas, que era o do choque heterodoxo e das reformas monetárias. Essas duas escolas defendiam que, primeiro, a inflação brasileira não era causada somente pelo aumento da demanda, mas tinha um fator inercial. Esse fator inercial, ou inflação inercial, era causada pelo repasse dos reajustes cometidos nos períodos anteriores para os preços dos produtos. E também em razão dos contratos firmados, onde possuíam indexadores que promoviam reajustes anuais àqueles contratos, como o contrato de aluguel e outros. Então, a inflação era denominada de inflação inercial porque anualmente ou periodicamente a inflação do período anterior era reenviada ou era redepositada, era transferida para os preços dos produtos, e isso de uma forma geral, uma vez que quando se aumenta, reajusta o salário dos trabalhadores, que é um custo para o empresário, esse salário é remetido para o preço dos produtos. E o aumento nos preços dos produtos acaba sendo o reajuste salarial dos mesmos trabalhadores no período seguinte ou no ano seguinte, promovendo um efeito, um ciclo vicioso. E a reforma monetária, né? A reforma monetária também defendia que, além dessa inflação inercial, o aumento e a facilidade de acesso à moeda fazia com que eu promovesse esses choques de demanda. Bom, então a proposta vencedora, o entendimento que ganhou a discussão no período foi o choque heterodoxo, uma vez que os ortodoxos já tinham demonstrado fracasso nos anos anteriores. O diagnóstico desse plano era de que a inflação era puramente inercial e que, portanto, as políticas monetárias e as políticas fiscais pouco causavam efeitos. A tese era de que o choque fiscal não somente era pouco relevante, como a própria estabilização contribuía para a melhoria das contas, uma vez que qualquer plano econômico que vise a estabilização das contas acaba criando uma expectativa positiva, acaba criando um ambiente favorável. E essa geração de expectativa positiva acaba sendo direcionada para o consumo das famílias, um choque de otimismo nos investimentos produtivos, no aumento da capacidade produtiva, e acaba alimentando a demanda. Percebam bem, uma política ou uma medida que visa estabilizar a economia acaba gerando os primeiros sinais de estabilização e de reordenamento, promove um ambiente otimista, e esse ambiente otimista acaba sendo um alimentador da demanda e, consequentemente, da inflação. Então, essa é uma lição que ainda não foi aprendida até aquele momento, mas ao final do período, ao final da década de 80, nós iremos ver que foi uma das lições que foram aprendidas, e daí a diferença das consequências promovidas pelo plano cruzado para o plano real. O livro e o capítulo que nós estamos estudando, ele faz muita referência ao plano real, porque o plano real
tem muito dos ingredientes adotados pelo Plano Cruzado. Só que o Plano Real foi melhorado em razão desse histórico que o Plano Cruzado não teve o privilégio de ver até o final do período, né? Então, o Plano Cruzado, como já dito, foi implantado pelo presidente José Sarney, né? E ele adotou o choque heterodoxo em fevereiro de 1986. E esse Plano Cruzado tinha como principais medidas uma reforma monetária, tá? O congelamento de preços. Né? A reforma monetária era basicamente redução da emissão de papel moeda, diminuição do volume de dinheiro em circulação. Era uma medida restritiva para conter a demanda. Congelamento de preço, para que evitasse efeitos especulativos do empresariado no repasse de preços, no repasse de aumento, na tentativa de recuperar algum tipo de prejuízo que pudesse ser causado pelo Plano Cruzado. Então, a medida que o governo adotou foi o congelamento compulsório dos preços, ou tabelamento de preços. Os salários também foram congelados pela média, né, acrescido de um abono. Então, foi feita uma média dos salários nos últimos 12 meses e foi congelado e dado um abono como forma de reajustar esses salários. Só que esse abono, guardem como informação, acabou sendo mais um elemento de aumento da demanda. Uma vez que, se os empresários têm os preços dos seus produtos congelados e os trabalhadores, embora tenham seus salários também congelados, mas acrescido de um abono, e ainda é criada uma lei chamada de gatilho salarial, onde os salários são reajustados à medida que a inflação atinge 20%, o que nós vamos ter? Uma demanda reprimida. Nós vamos ter um aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores sem um correspondente aumento dos preços. Tá? Alinhado a isso, nós teremos um aumento dos custos, que são os salários para o empresariado, sem que o empresário consiga repassar o aumento desse custo para os preços dos seus produtos. Consequência, muitos empresários vieram a falir ou deixaram de produzir porque não era vantajoso para eles e para a sua empresa oferecer o produto a um preço que estava congelado por ordem governamental e ter prejuízo. Então, consequência disso, desabastecimento. Uma das grandes características do Plano Cruzado do período foram os desabastecimentos das prateleiras, a falta de produtos, porque não compensavam, em razão dos motivos já ditos. Então, isso também já causava outros efeitos negativos, como uma demanda reprimida muito grande, o surgimento do ágio, né, que é aquela taxa criada como forma de facilitar o acesso a um produto, né? Mas, na verdade, o ágio era uma forma do empresário compensar a perca, né, de lucratividade. Uma vez que ele não podia aumentar o preço do produto, ele cobrava uma outra taxa, que era o ágio. Proibição de qualquer indexação por um ano, né? Então, os contratos não podiam ser reajustados. Poderia haver aumento de custos, como havia, mas os empresários não podiam indexar, não podiam reajustar os preços dos seus produtos, nem os preços dos seus contratos, como o preço de aluguel. Bom, o plano não surtiu efeito, no primeiro momento foi criada uma euforia muito grande, a população teve um aumento no poder de consumo, como já foi visto, mas, por outro lado, tivemos crise de desabastecimento, produtos não eram escondidos, a demanda reprimida era muito grande, o choque de inflação também estava muito grande. Os Estados Unidos compravam muitos produtos do Brasil e o brasileiro tinha necessidade de reajustar os seus preços. Então, para corrigir os erros provenientes do Plano Cruzado, o governo Sarney emitiu o Plano Bresser, que tinha como principal objetivo causar um choque deflacionário, ou seja, defasar os preços, retirar o efeito da inflação que não poderia ser controlada porque a economia, os fenômenos econômicos são muito mais fortes que as leis criadas pelo governo. Então, o Plano Bresser tinha como objetivo corrigir esse aumento de preços que já era visto no primeiro ano do Plano Cruzado, buscando assim evitar e corrigir os erros do Plano Cruzado.
Então a inflação ela foi diagnosticada agora não só como inercial, mas também como inercial e de demanda, né? Porque a economia brasileira já estava passando por um aumento de demanda antes mesmo do Plano Cruzado, por causa do contexto econômico brasileiro e principalmente do contexto econômico internacional mais favorável. Então, em consequência, o plano não era mais só heterodoxo, era considerado agora o Plano Bresser um plano híbrido, heterodoxo mais ortodoxo. Não adiantava mais só aplicar o congelamento, ele continuou sendo aplicado, inclusive foi um dos erros do Plano Bresser, foi permanecer durante muito tempo com o congelamento dos preços, mas também foi acrescentado no Plano Bresser elementos de contenção, de restrição de política fiscal e política monetária também restritiva, né? Então, o Plano Bresser teve um certo sucesso inicial, porque ele promoveu o desajuste, né, de preços, ele voltou os preços dos produtos e os preços dos salários para um patamar normal, mas como a pressão inflacionária era muito grande, logo no segundo mês a inflação já deu sinais de aumento e de crescimento novamente. Surgiu-se, então, uma proposta mais convencional de combate à inflação, que foi a denominada política de feijão com arroz. Feijão com arroz, essa expressão política de feijão com arroz, porque já eram as políticas feitas pelos governantes brasileiros ao longo dos últimos anos, como já foi dito no início da aula, que a escola ortodoxa ela era preponderante até o Plano Cruzado. Então, o Plano Cruzado foi uma experiência da escola heterodoxa, né? Foi deixado um pouco de lado a importância da política fiscal, política monetária e política cambial, mas como não teve sucesso, eles tentaram mais uma vez a política de feijão com arroz, né? O insucesso dessa estratégia no combate à inflação levou a uma radicalização das propostas de desindexação, né? Que resultaram no Plano Verão, não pode mais aumentar preço, está tabelado, não tem mais nenhum processo de indexação. Mas a insatisfação da população já era tamanha, os consumidores já não acreditavam mais no sucesso do plano, que os economistas da época já chegaram a pedir demissão, porque não acreditavam mais no efeito positivo dos planos. Os empresários já reajustavam os seus preços de véspera, já escondiam produtos, já utilizavam todas as estratégias necessárias para que não fossem mais penalizados com preços desajustados. Então, já criou-se nesse período, nessa década de 80, a expressão expectativa de inflação. Então, antes de que houvesse aumento nos custos, esses custos fossem repassados para os preços dos produtos, o que é normal, no Brasil o que via já era uma expectativa de inflação que alimentava essa inflação inercial. Então, foi criada uma moeda nova, que foi o Cruzado Novo, no Plano Verão. Essa nova moeda ela tinha como característica a paridade, né? Um Cruzado Novo correspondia a $1. Qualquer semelhança com o Plano Real, mais uma vez, não é semelhança. Não é coincidência, é bem parecido com o que aconteceu no Plano Real, nós iremos ver na época correta, mas os outros fatores é que diferenciaram do Plano Real. A inflação baixou no primeiro mês, né, em sua implementação, como todo plano de reajuste causa um efeito positivo, mas o que é importante é a durabilidade dessas medidas. Mas já em março ela já entrou em rota ascendente mais uma vez, porque já havia essa expectativa de inflação. Então, o grande aumento da inflação ultrapassou 80% ao mês no começo já da década de 90, já como herança dos planos Cruzado, Bresser e Verão em 86, 87 e 89. Né? Então, tecnicamente, a década de 80 finalizou, a década de 90 iniciou-se com uma hiperinflação em razão principalmente dos tabelamentos, dos desajustes de preços, e da expectativa de inflação. Tá? Nessa tabela 5.2 eu destaco 2 pontos dentre esses 2 indicadores, como a inflação no período que já estava acumulada em 470%, a inflação do período todo, de 85 a 89. Tá?
além como o saldo, né, das contas correntes já estava bem deficitário. Conclusões que podemos tirar desse período conturbado da economia, chamada também de década perdida, né? O Brasil dispunha de vantagens, né, em relação à situação vivenciada ao final de 81 e 83, né, bem melhor do que o período que foi compreendido pelos dois choques do petróleo, tinha a retomada da economia internacional. Então, qualquer plano, podemos assim dizer, que fosse adotado naquele momento, iam causar efeitos positivos, porque o Brasil era o exportador de produtos manufaturados ainda. A situação vivida no início dos anos 80, né, nós então passamos a ter um superávit comercial, porque também nós promovemos uma maxi-desvalorização dos preços, da taxa de câmbio. Nesse contexto surgiram as teorias alternativas de estabilização da inflação, né, contrárias à escola ortodoxa, como a própria escola heterodoxa. E a teoria que venceu e que caracterizou-se o plano cruzado foi a escola heterodoxa, tá? De que a inflação era uma inflação inercial, proveniente dos indexadores de contratos, proveniente dos reajustes de preços sem motivo algum e das expectativas de inflação. Essa tese inercialista, né, a inflação vivida no país naquele período, não devia ser atribuída única e exclusivamente à demanda. Tinha o peso e o efeito proveniente da demanda, mas ela era em grande parte causada por conta do indexador. E por ser uma série de erros, podemos dizer que o plano cruzado ele fracassou, porque embora ele tenha causado um efeito positivo no primeiro momento, ele não conseguiu impedir as pressões inflacionárias, principalmente em razão do ágio, em razão do desabastecimento de produtos. Os dois planos que se seguiram, o Bresser e o Verão, tinham como característica tentar corrigir esses erros identificados. O Brasil é muito uma experiência de erros e acertos. À medida que vai se implantando um plano, vai identificando o erro, vai tentando se corrigir e lança-se um novo plano. Tanto é que nesse período de 5 anos nós vivenciamos 3 planos diferentes, né? Com características também diferentes, né? O plano Bresser teve mais ingredientes ortodoxos de política fiscal restritiva e de política monetária restritiva, mas também culminou-se o período da década de 80, final de 89, com uma situação de incredulidade, né? Falta de confiança, e assim os planos foram todos fracassados. Tá? Lições que os economistas e que o Brasil tirou desse período conturbado. A primeira lição é de que a qualquer política, a qualquer tentativa de estabilização, sempre vão se seguir movimentos naturais de expansão da demanda, e que isso não pode ser confundido como um sucesso do plano, né? Como foi falado ao longo da aula, de que o sucesso de um plano é a sua durabilidade, né? A sua consistência. Segunda lição, o gatilho salarial criado pelo governo, bem como o abono criado no plano cruzado, transformou-se num próprio alimentador e acelerador da inflação. Terceira lição é que a estratégia de congelamento ela até funcionaria se fosse durante o curto período de tempo que o governo prometeu, de 3 meses, mas ela já chegou-se aos 11 meses. Acreditando-se no sucesso do plano, foi-se segurando esse congelamento, até porque 1989 já era ano de reeleição, né? Ano de novas eleições, e ninguém mais tinha coragem de tentar nenhuma outra tipo de plano e assim correr o risco de não se eleger. Então, a estratégia de congelamento ela até tem seu efeito positivo quando ela dura um certo período de tempo, mas o congelamento duradouro, né, produziu desequilíbrios muito grandes, como o desabastecimento, por exemplo. A quarta lição, né, a repetição de programas semelhantes, né, de estabilização se mostrou um verdadeiro fracasso, porque todos tinham como finalidade, todos tinham como objetivo conter a demanda, sendo que o fator inercial tinha que ser levado em consideração. E, por fim, não menos importante, e fica como link para as próximas aulas, é que a estratégia de câmbio, né, para estabilizar a economia era simplesmente inviável naquele período,
porque as contas estavam defasadas, o ambiente internacional não era favorável. Mas a estratégia de câmbio, o tripé econômico, que vai ser um conceito utilizado nas próximas aulas, não foi adotado como suporte para o plano cruzado. Mas a estratégia de câmbio ela foi fundamental para o sucesso do plano seguinte, que é o plano que nós vivenciamos hoje, que nós temos hoje, que é o plano real. Tá certo? Até porque na época não tinha uma liquidez que proporcionasse à economia brasileira segurar uma estratégia de câmbio flutuante. E com isso nós finalizamos o período de 85 a 89, mostrando os planos que foram adotados nesse período e as consequências negativas para a economia brasileira, como sendo a hiperinflação da época. Obrigado e até a próxima aula.